Pense, né, grande e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande em, de fato, em ações que vão gerar ótimos resultados. Então, se você hoje não tá no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. Então, é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Lemann, o termostato dele tá alinhado pra bilhões. Sim. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sim. Sendo que, pra muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de 0 pra 100, porque é um número totalmente real. Então lá eu tenho que reajustar meu termostato financeiro, porque pra chegar a 1 milhão, bastava continuar fazendo o que eu já tava fazendo. Não tava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né? Com investimento. Agora, pra ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Que os ricos administram bem o dinheiro, Sim. as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar duro pra eles, enquanto a pessoa de mentalidade Sim. pobre trabalha duro pelo dinheiro. Tudo começa no pensamento. E muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de 3 coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro, e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que tá ali na classe média ou mais baixo do que isso, então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito, mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, Sim. né? A mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa pedia pro marido. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente, e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganha na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em 5 anos, tá de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Sim. Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele. Cara. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro, porque esse seu modelo não é seu, ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz, você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. As pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre, porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre, você já tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, você tem que abrir mão de um pra ter outro. Então isso chega bastante lá
Como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso, né? Tem lá os arquivos de riqueza. Pô, a pessoa rica, ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto Exato. a pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro. Mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Sim. Pô, só esse ano, o meu cunhado pegou Covid no começo do ano, teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do exército não cobria o hospital que ele ficou. Perfeito. Isso tirou o meu sono? Não, se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Quanto mais novo você é, né, vou parafrasear aqui o Ludovic von Mises, o economista tava austríaco. faltando uma frase, né? Já tava meia hora, não tinha frase. Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo pra pessoas, né, a pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já tá com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara, ele tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu $1 lá no começo do século XIX, ele tá rico agora. Então, tendo tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Sim. Foi indo, você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida. Autorresponsabilidade, né? Eu lembro que tem uma peça de teatro antiga, eu tava lendo outro dia, até coloquei um trechinho numa aula que eu já dei, que o nome era Tea Party, né? Festa do chá. E aí tinha um trecho onde uma senhora, ela ia num psiquiatra, ou um psicanalista, não lembro agora, e aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Daí uma hora ela chegou a uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando, eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. Ele falou, e por que você acha isso? Ela falou, porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus? O destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos para que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. Então, se você hoje não tá no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. E você sabendo disso, já tendo essa consciência, primeiro ponto é consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem. Exatamente. Você tá inconsciente. O segundo é, você tem a consciência, agora você vai entender por que aquilo tá acontecendo. Poxa, por que eu tenho esse modelo de dinheiro que é tão ruim? De onde veio? Aí você descobre de onde veio. Ah, meus pais têm o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora, vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa. E aí você muda e vê, olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. Perfeito. E por último, vem a declaração. Que é nessa hora onde você se compromete de fato a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar é uma coisa, é ótimo. É melhor falar do que não falar. Só que no exército tinha uma história muito bacana que os meus instrutores sempre usavam e depois eu usei com os meus soldados também, que era a diferença do ovo e do bacon em um café. Já ouviu essa história? Já. Conta aí. Que é a seguinte, né? Eles falavam sobre a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã, onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu o ovo. Só que o porco, ele está comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Perfeito. Então é esse o ponto, né? Você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz. E estudar o máximo possível e partir para ação, que é muito importante, para mudar a sua realidade. O pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo, né? É que ele defende o contrário, que é preparar, fogo e depois você aponta. No seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de comércio antes de estar pronto. Você se prepara, mas coloca um tempo limite para isso, aprende o máximo possível naquele período. Você começa... Sim. Você vai lá e atira e depois você vai apontando pra melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset. Esse é um mindset que muda o jogo, cara. Porque tem gente que só decide quando vê o plano perfeito. E nunca tem. E não existe. E tem cara que fala assim, não existe plano, mas existe a decisão. Eu vou fazer. Porque tem muita gente que fala assim, não vai dar, não é possível, isso não é pra mim. E no final das contas é porque ela não confia nela. Porque se ela confiasse nela, nada disso apareceria e ela conseguiria dar um jeito. Porque ela fala, cara, eu vou encontrar uma maneira. Então é preparar, atirar
E no meio é pular do precipício e no meio do caminho construir o paraquedas. Todas as pessoas que eu conversei, que eu li, que eu estudei, todas elas têm esse mindset de não esperar a perfeição. Se quiser errar, erra rápido, erra barato, quer tomar água limpa, porque, porra, eu quero chegar primeiro. Então a rapidez, que é um dos princípios que a gente tem no grupo. Sim. Rapidez, a gente tem que ser rápido, cara. Rápido. Que essa parte de pensar grande é muito importante. Porque se você pensa pequeno, para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. O Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer, igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Sim. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Tem que empreender, não tem que me livrar do meu contra-cheque estável. Ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense, né, grande, e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande em de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Geralmente, para você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam, porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? Que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. É. Então você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. Enquanto as pessoas ricas, elas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. Isso aí. Talvez até pra se sentir um pouco melhor, né? Uhum. Ou seja, a sua embriaguez é tão grande que a minha parece pequena. Sim. O Jordan Peterson falou isso uma certa vez. Então tem esse ponto de fato. E tem aquela ideia muito conhecida de que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Não é exatamente a média, mas somos influenciados. Se você anda com um grupo de pessoas e os 5 só comem besteira e fumam, daqui a um tempo provavelmente você vai estar comendo besteira e por mais que não fume, é um fumante passivo. Acabou. Então você está sendo... Não tem mistério. influenciado por eles. Agora, você anda com pessoas que se alimentam bem, que estão começando negócios, que têm outras preocupações com a vida, pensando no futuro, por exemplo, você tende a ser influenciado por essas pessoas. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aí que tá o ponto, né? E hoje é muito mais fácil a gente ter essa remuneração por resultado pensando em rede social. Porque o trabalho para fazer esse podcast aqui para uma pessoa assistir, ou as pessoas que estão aqui com a gente apenas, e para 10 mil pessoas assistirem, é o mesmo. Sim. Então a gente não quer ganhar por gravação de podcast. A gente quer ganhar, por exemplo, por tamanho de público que a gente atinge, por número de visualizações. A gente quer fazer cada vez mais resultado com o mesmo esforço específico. A gente tem muita confiança que a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Agora, o cara que não tem confiança nisso, ele não quer resultado. Ele fala, pô, vou gastar 1 hora, então me paga por hora ali, né? Só que isso não vai te levar a lugar nenhum, porque o teu número de horas no dia, ele é altamente limitado, pô. Certo. Todo mundo tem no máximo 24. Você tem que dormir, sei lá, umas 7, 8 horas aí. Em termos de sustentabilidade vai ser mais ou menos isso. Você tem um tempo pra comer, tem outras atividades, precisa ficar com um cônjuge, com família. Então você não tem como escalar o seu número de horas. O que você pode fazer é ficar mais produtivo, cobrando mais por hora ou atingindo mais pessoas durante aquele período de tempo. O aprimoramento, ele nunca acaba, cara. E tem que fazer. E uma frase que as pessoas me falam às vezes assim, eu falo, cara, tá errado. É quando o cara fala, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu sei o suficiente. Não tem como saber o suficiente, cara. Ferrado, né, não tem como saber o suficiente. Então, eu acho que, de fato, o que separa as pessoas de mentalidade rica
daquelas que têm uma mentalidade pobre ainda, é essa questão delas sempre entenderem que há algo mais a saber, há um ponto que você não domina ainda, e também entenderem uma coisa muito importante que a gente faz aqui no grupo. Por melhor que você, que eu, que o Thiago, que o Kaique, né, que algumas poucas pessoas da equipe sejam, há um limite para aquilo que a gente pode fazer. Inclusive, há um limite em termos de aprendizado. Uma vez eu falei isso, o pessoal do TikTok ficou lá, não, a gente pode aprender o que quiser. Você pode aprender o que quiser, desde que não queira aprender tudo. Eu não consigo hoje aprender mandarim, russo, japonês, enquanto eu tô tocando um negócio, fazendo as redes sociais. Não dá, eu tenho que escolher alguma coisa, e se eu escolho A, eu acabo tendo menos tempo para fazer outras coisas. Eu gosto dessa ideia.